Olá, telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço a sua visita, peço a você a sua inscrição, que ative o sininho de notificações, teça comentários e partilhe com os seus amigos. O versículo que eu gostaria de partilhar com vocês é pequeno, porém de um conteúdo inestimável, magnífico, grandioso. É o verso 28 de Romanos, capítulo 8, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo é quem está dizendo isto. Ele diz que todas as coisas que acontecem na vida de alguém que é chamado pelo propósito de Deus são coisas que cooperam para o seu bem. Há tempos atrás assisti um filme chamado Gospel, que trazia este versículo cortado num pedaço, que todas as coisas cooperam para o bem. Só isso. Tira-se Deus e tira-se o propósito de Deus. Se você tirar isto do texto, você perdeu a identidade do que, de fato, o apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, quis dizer. Primeiro, qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Salvar-nos. Ele poderia salvar a todos apenas pela sua determinação, mas quando ele nos criou à semelhança dele. Ele queria que nós expressássemos o nosso amor por ele vindo do coração. Para isto, ele nos ressuscitou em Cristo e ouviu de nós que nós o amávamos e que queríamos que ele fosse o nosso Senhor e o nosso Salvador. Então fomos salvos pelo propósito de Deus que nos chamou, que nos elegeu, que nos transformou, que lavou o nosso coração dos pecados e que fez de nós discípulos de Jesus e seus filhos por adoção. O propósito de Deus é salvar o pecador arrependido. E eu pergunto nestas alturas desta palavra, você se reconhece um pecador? Porque se você não se reconhece um pecador, esta palavra não é para você. Jesus veio para salvar os pecadores. Ele não veio para levar os justos para os céus. Aliás, nenhum justo existe. A palavra de Deus diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Portanto, aquele que se considera justo, que se considera perfeito, este não tem lugar no céu. Mas se você é daqueles que sabe que é um pecador e que precisa de um Salvador, Jesus Cristo é este Salvador, que na cruz do Calvário deu a sua vida para a nossa salvação. Ele morreu para pagar o preço do nosso pecado. E o texto diz claramente, de forma didática para nós. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. Ou seja, se você é um destes eleitos que reconheceu em Cristo o Salvador único da sua vida, então todas as coisas que lhe acontecem são cooperativas para o seu bem. Aquele menino estava esperneando na rua: papai, papai, eu quero aquele revólver. E o pai disse para ele: menino, aquilo é uma loja de pesca, aqueles revólveres são revólveres de caçadores, eu não vou dar o negócio. Ah, papai, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. O pai pegou firme no filho e não deu, e o filho disse: o senhor não me ama. E ele disse: quando você crescer, você saberá que a atitude que eu tomei com você foi justamente porque te amava. E de fato, quando essa criança cresce, ela fala: como meu pai foi sábio. Já pensou se ele cedesse ao meu chororó, se ele cedesse aos meus caprichos, me daria uma arma e com ela eu me mataria ou mataria a qualquer outra pessoa. Deus muitas vezes não nos dá aquilo que queremos, porque ele sabe que aquilo será um tropeço para a nossa vida. Deus muitas vezes nos tira de empregos, ou de cursos, ou de localidades, ou de igrejas, porque ele deseja abençoar a nossa vida de forma diferente. Ele deseja transformar o nosso futuro de uma forma especial.
E muitas vezes nós achamos que Deus está contra nós, quando na verdade ele vai dizer a mesma frase que disse ao apóstolo Pedro: o que eu faço você não entende agora, mas lá na frente você vai entender por que eu fiz isto com você. É como aquele menino que vai se alistar no exército e ele é convocado. E quando chega agora o mês de julho, ele vai fazer os testes de sobrevivência. Ele pede para o seu sargento: sargento, tem um pouco de misericórdia, está frio demais, está difícil. E o sargento duro põe todo mundo para levantar às 3 horas da manhã e os coloca no meio da lama, no meio do mato, no meio dos mosquitos, depois, claro, de tomarem as injeções necessárias para não terem nenhum problema, para enfrentarem todo este inverno, comerem do que a floresta lhes der. E eles então falam: esse sargento não gosta da gente. Quando terminam o treinamento, o sargento diz: agora vocês estão formados e são homens duros, soldados prontos para a batalha. Vocês estarão na reserva, mas se um dia for necessário, nós convocaremos vocês para a batalha. E a vocês que querem continuar a carreira, vocês estão treinados o bastante para conseguir a vitória. É assim também na academia de exercícios físicos. Quando alguém procura um treinador e diz: treinador, eu quero melhorar o meu físico, eu quero diminuir o meu peso, eu quero ter mais músculos. E então o treinador lhe dá exercícios difíceis para fazer. E quando ele não se submete a eles, o treinador diz: se você não fizer o que eu estou mandando, o resultado não será o que você pediu. Então ele se submete e depois ele vê o belíssimo resultado naquilo que ele havia contratado. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo contribui. Até a ida embora de uma namorada, de um namorado, Deus tem um propósito. Até a perda de um emprego que nós tanto gostávamos, Deus tem um propósito. Até ter que mudar de cidade ou de congregação, Deus tem um propósito. Deus sabe de todas as coisas. Quando uma porta se fecha, um portão se abre, mas nós devemos glorificar a Deus, que é conhecedor do futuro, e todas as coisas contribuem juntamente para o nosso bem. Eu percebo que experiências que eu passei na infância, que me trouxeram tanta tristeza e tantos traumas, porque a minha família não era cristã na sua origem, mas graças a Deus todos se converteram, aqueles traumas hoje me ajudam a ajudar pessoas que atravessaram por eles. Se eu não tivesse aquelas experiências, eu não poderia ajudar as pessoas que sofrem hoje com coisas parecidas com as que eu atravessei quando era criancinha. Então, Deus tem um plano. Não reclame, não maldiga a Deus, não se aborreça. Creia que Deus tem um propósito para a sua vida, para transformá-lo. Não queira que Deus faça o que aquele rapazinho fez. Quando tinha uma borboleta saindo do casulo, ele quis ajudá-la e tirou então parte do casulo. Aquela borboleta nunca voou. Porque o exercício de arrancar ali o casulo era necessário para que ela pudesse ter as asas prontas para o voo. Ele tentou ajudar e estragou tudo. Não queira ajudar a Deus. Não queira ensinar Deus a ser Deus. Deus é Deus antes de você ter os seus pais. Deus é Deus antes do mundo existir. Por isso Deus sabe todas as coisas. Confie que todas as coisas cooperam para o seu bem, mesmo as amargas. Eu vejo que às vezes o meu filho, a minha filha, os meus 3 filhos não querem tomar remédio quando precisam, reclamam, esperneiam, mas eles são obrigados a tomar e depois ficam bem. E eles dizem: esse remédio é bom, né? Claro, você não sabia, achava que era ruim, mas aquilo que era ruim era um bem para você. Agradeça a Deus pelo bem que Ele fez, que Ele faz e que Ele fará na sua vida. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, obrigado pela oportunidade de repartir a Tua palavra aqui neste canal. Eu confesso a Ti, Senhor, que desde que deixei o meu último pastorado, eu estava pensando, Senhor, qual seria o Teu propósito em me manter nestes dias
sem um púlpito certo, uma igreja para pastorear. Mas o Senhor tinha um propósito para que eu ocupasse este microfone e esta câmera para proclamar a salvação em Cristo Jesus para as pessoas que estão no metaverso, para as pessoas que estão na internet. E aqui estou eu, Senhor, reconhecendo que todas as coisas contribuíram para o meu bem. Eu te agradeço. E peço pelo meu telespectador para que faça uso destas palavras também para louvar o teu nome e esperar de ti as melhores bênçãos e as melhores coisas. Que confie que se ele é um chamado do Senhor, se ele é um eleito do Senhor, se ele recebeu Cristo como Salvador, se ele está salvo pelo sangue de Cristo, então todas as coisas que lhe sucederem dentro da tua graça e vontade serão para o seu bem. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. É importante que se diga aqui, antes de eu terminar, que coisas que nos acontecem sem que sejam castigos por atos errados que nós praticamos. Porque, por exemplo, ser preso porque cometeu um ato ruim, isso daí foi a mão de Deus sobre mim. Não, foi consequência dos meus atos. Eu estou falando das coisas que não são consequência dos nossos atos. Se eu estiver no centro da vontade de Deus e fazendo o querer do Senhor, então todas as coisas que me acontecerem, mesmo que não tenham explicação, concorrem para o meu bem. E se eu aceitar as disciplinas, até os castigos concorrerão para o meu bem. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo, este é o canal do Ministério Essência Cristã. Que Deus o abençoe, faça comentários aqui no vídeo e, se possível, consulte o seu coração em oração e diga: Senhor, este canal tem sido benéfico para a minha vida espiritual. Com quanto eu poderei ajudar para que ele se mantenha no ar? Converse com Deus e o que Deus falar ao seu coração seja um dos gentis cooperadores e mantenedores. Olhe as sugestões de outros vídeos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!